Olá a todos, é um prazer tê-los de volta. Agradeço por estarem aqui conosco hoje. Temos uma narrativa encantadora e singular para dividir com vocês. Claro, vamos dar início a isso. Meu nome é Jacob. Sou um homem que se dedica intensamente ao que faz. Acredito em conquistar meu espaço, em assumir meus compromissos e em me levar acima das pessoas que amo. Mas se há algo que a vida me ensinou, é justamente isso. Entregar-se a quem não é certo para você pode deixar marcas profundas. E eu internalizei essa lição de uma maneira intensa. E foi dessa forma que tudo se distanciou. Quando conheci a Diana, ela era uma mulher experiente com 2 adoráveis filhos pequenos. Benjamin, com apenas 4 anos, exalava uma energia contagiante, enquanto corria alegremente com seus carrinhos de brinquedo, instigando sua curiosidade com perguntas incessantes. Ela era apenas uma pequena bebê, já aprendendo a dar seus primeiros passos, sempre unida à sua mãe, como uma sombra que a seguia a cada lugar que iam juntas. Seu pai, um valente oficial militar, havia partido para sempre em meio à bravura do combate. Ele era um herói, mas heróis não retornam ao lar. Isso deixou Diana em um estado de solidão, batalhando para criar seus 2 filhos, enquanto se esforçava para manter sua vida em equilíbrio. Ela estava exausta, e eu a percebi. Eu observei uma mulher que havia atravessado o inferno, lutando para se manter em pé, sem ajuda. Então, eu adentrei. Não foi por obrigação, nem porque alguém me solicitou, mas simplesmente porque o meu desejo falava mais alto. Eu desejo proporcionar a esses filhos um lar repleto de estabilidade, sendo o pai que eles deixaram de ter, garantindo que nunca sintam a falta de algo que é tão essencial. E, durante anos, foi exatamente isso que eu idealizei. Eu me dediquei intensamente por longas horas, mas jamais permiti que meu trabalho se interpusesse ao laço especial que compartilho com minha família. Eu me certifiquei de que Benjamin e Elle tinham tudo o que precisava para se sentirem plenamente acolhidos. Boas escolas, roupas novas que acariciam a pele, um teto acolhedor sobre suas cabeças e a certeza de uma refeição na mesa a cada noite. Mas eu não apenas os apoiava financeiramente, eu estava presente, ao lado deles. Em cada evento da escola, eu me encontrava na primeira fila, aplaudindo com todo o meu entusiasmo. Em cada aniversário, havia uma deliciosa torta, envoltos em presentes e rodeados por risadas que aqueciam o coração. A cada período de férias, eu me empenhava em proporcionar a eles memórias que perdurariam por um longo tempo. Não me chamavam apenas de Jacob. Não, eles se referiram a mim como pai. E você tem ideia do que? Eu acreditei no que sentia. Eles me acolheram com o amor profundo de um pai, e eu os amei como se fossem a essência da minha própria alma. Senti como se fosse o homem mais poderoso do mundo. Você tem ideia de como a vida realmente se desenrola? Apenas quando você imagina que a vida se desenha em harmonia, uma nova onda de transformação surge. Comentários que soaram um tanto desrespeitosos em algumas ocasiões, mas sem grande relevância. Eu me diverti. Eu me convenci de que tudo isso é apenas uma fase passageira. Eles estão se desenvolvendo, mas eu estava tão enganado. Eu não fazia a mínima ideia do que o destino reservava para mim. Você sabe, muitos dizem que educar adolescentes é um desafio. Eles transbordam entusiasmo, desbravam novos horizontes, acreditam ter esse vasto conhecimento em suas mãos. Eu ansiava por isso. O que eu não imaginava era a rapidez com que tudo que eu havia edificado voltaria, como uma suave brisa, deixando uma marca profunda em mim. Benjamin completou 17 anos e, de repente, começou a sentir que estava maduro demais para se submeter às regras. Ele começou a retornar mais cedo, desconsiderando as barreiras, apagando meus conselhos como se fossem meras ilusões. Elle, 14, não se encontrava muito longe. Ela imitou cada movimento de seu irmão, revirando os olhos e me ignorando, como se nada do que eu dissesse tivesse importância. Eu costumava dizer a eles que deveriam se limpar sozinhos, mas não o faziam. Eu os lembrava sobre as atividades escolares. Eles se distanciavam e se distanciam. Eu buscava me conectar com eles, encontrar uma conversa verdadeira, enquanto eles ouviam com uma exuberância barulhenta. E quando eu tentei estabelecer limites, eles se opuseram com intensidade. Intenso. Eu não estava solicitando nada além de um respeito essencial. Mas para eles, as regras eram como correntes que aprisionavam suas almas. Autoridade era domínio. Agora, este é o ponto em que tudo se torna ainda mais intenso. Sempre que os filhos respondiam, eu dirigia meu olhar para a Diana, ansiando por sua presença. Contudo, ela nunca se permitiu. Ela permanecia ali, serena e em silêncio. Quem sabe ela quisesse se perder em meio às distrações do próprio celular. Ou ela derramasse lágrimas, como se eu fosse a fonte da sua insensatez. Em primeiro lugar, eu fui gentil e procurei me desculpar com ela. Talvez ela estivesse fatigada, como se o peso do mundo estivesse repousando sobre seus ombros.
Talvez ela desejasse evitar o início de mais uma disputa. Quem sabe ela apenas estava buscando preservar a harmonia. Mas, com o passar do tempo, tudo se tornou mais claro. Não se tratava apenas de ela assumir uma postura passiva. Ela permitia que eles me tratassem dessa forma. E isso deveria ter sido o meu primeiro sussurro de entendimento. Na penumbra da noite, tudo se transformou. A recordação daquele dia está tão viva em minha mente. Benjamin estava se demorando cada vez mais. Naquela noite, ele retornou para casa já passava da meia-noite. Silêncio no ar, como se o mundo estivesse em pausa, aguardando uma chamada que nunca chega. Parece que não há um texto para transformar. Se você tiver alguma frase ou parágrafo que gostaria que eu reformulasse com uma linguagem mais sensual e emocional, ficarei feliz em ajudar. Por favor, envie o texto. Ela caminhou como se tivesse o domínio do espaço ao seu redor. Eu não estava elevando a voz. Eu não estava sentindo raiva. Eu somente quis saber onde você se encontrava. Eu aguardava a presença de alguém a quem pudesse atribuir a culpa. Quem sabe uma declaração de amor. Em vez disso, ele simplesmente virou o olhar e sussurrou com suavidade: relaxe. Eu não sou apenas um garoto. Foi nesse momento que eu lhe confessei: você habita o meu espaço. Você se deixa levar pelas minhas orientações. Se você não consegue acolher isso, temos um entrave. Ele fixou seu olhar em mim com intensidade e declarou: você não é o meu verdadeiro pai. Deixe de lado essa atitude como se você tivesse domínio sobre mim. Eu prometo, por um breve instante, eu experimentei uma onda de frio percorrendo todo o meu corpo. E assim, como se isso não bastasse, El Doce Linguel se deixou levar pela emoção, e com lágrimas nos olhos, sussurrou: sim, você é apenas um homem, e agora nossa mãe encontrou um novo amor. Retornei à presença de Diana, aguardando que ela se pronunciasse, desejando ter a oportunidade de guiá-la, de fazer com que percebesse que aqueles estavam além do limite. Ela não. Ela simplesmente ficou ali, como que intencionalmente, capturando a atenção de todos ao seu redor. Sem ressentimento. Sem desilusão. Silêncio. Aquele instante foi quando algo profundo dentro de mim se quebrou. Você acredita que, após tudo o que fiz por eles e todos os anos dedicados a apoiá-los, ainda existe um limite para o quanto de desrespeito eu consigo suportar? Mas não, realmente não existia. Pois, poucos dias depois, a mesma situação se repetiu suavemente. Desta vez, não foi apenas o Benjamin expressando suas palavras, nem o El proporcionando seu apoio. Desta vez, Diana decidiu se unir. Começou algo inesperado. Ela deixou uma mensagem na cozinha. Fragmentos de cerâmica espalhados pelo chão. Frutas espalhadas pelo chão, enquanto um doce néctar resplandece na superfície. Eu a instruí suavemente, pedindo que cuidasse da limpeza após seu uso. Você sabe, é uma questão de natureza essencial. Mas em vez de seguir outro caminho, ela apenas me observou e murmurou: porque você não se permite fazer isso? Este lugar é seu lar, não é mesmo? Isso teve um impacto profundo. Mas antes que eu pudesse emitir uma resposta, Benjamin exclamou com intensidade: porque você está sempre tentando nos iludir. Você não é, na verdade, aquele que nos deu a vida. E então, a suave melodia da voz de Diana ecoou. Suave. Descontraído. Como se as palavras dela fossem se instalar em mim, como uma melodia suave, para acompanharem-me ao longo de toda a minha existência. Eles têm um argumento convincente, Jacob. Quem sabe você deve encontrar um momento de tranquilidade. Ela mal levantou os olhos de seu celular. Não tinha a sensibilidade de encontrar meu olhar. É difícil colocar em palavras o que se desenrolou no meu interior naquele instante. Não era somente raiva. Não foi apenas sofrimento. Era como um raio de luz. Foi isso que aconteceu. Foi naquele instante que percebi que tudo estava selado. Naquela noite, encontrei-me só na penumbra, mergulhado em meus pensamentos. Refletindo sobre todos os anos que dediquei ao cuidado desses filhos. Refletindo sobre cada sacrifício que eu tinha realizado. Refletindo sobre como, mesmo diante de tudo, eu era apenas uma sombra em suas vidas. E se eu não significasse nada para eles, talvez tenha sido esse o momento em que comecei a agir desse jeito. Então, tomei uma atitude que há muito tempo esperava para realizar. Eu suspendi. Eu deixei de oferecer, deixei de zelar, deixei de me esforçar. Não haverá mais deslocamentos para a escola. Se eles realmente desejassem chegar lá, poderiam desbravar esses caminhos e descobrir o que os aguarda. Adeus às alianças. Eu não era o apoio que eles buscavam. Sem mais barreiras. Se eles enfrentaram dificuldades, poderiam encontrar a maneira de resolver isso por conta própria. Não podemos ir mais longe. Chega de orientações.
Acredito que não necessito de mais auxílio. Deixa as preocupações paternas para trás. Eles não desejavam que eu fosse o pai deles. Sim, tudo ótimo. E você, como está? Eles poderiam perceber o que a vida se tornaria sem a presença de um. E eu quero ser sincero com você, isso me feriu profundamente. Mais do que eu consigo expressar em palavras. Mas, no íntimo, eu tinha a certeza de que era a única saída. Você já percebeu como algumas pessoas não valorizam o que possuem até que tenham consciência disso? Como eles conseguem pensar que têm o direito de tratar como algo sem valor? E você vai se permitir desfrutar disso. Aquele momento foi preenchido por Benjamin, Ellie e Diana. Quando deixei de agir como seu protetor, eles pensaram que era uma brincadeira. No início, eles soltaram risadas. Benjamin e Elle se comportaram como se minha escolha não tivesse relevância. Bem, agora não precisamos nos iludir. Mamãe nos viu. Ele não é necessário para nós. Certa vez, eu escutei algo que, por um período, não deixou que sentissem o peso da realidade. Porque, Diana, parece que você está expressando algum tipo de emoção ou surpresa. Como posso ajudá-la a aprofundar esse sentimento? Ela me fez tomar consciência do que eu deixava para trás. Ela criou suas adoráveis jornadas de compras. Transformou seus finais de semana em momentos repletos de delícias passageiras, embrulhos e despesas que poderiam ser evitadas. Ela os envolvia em um conforto suave, despertando neles uma sensação de encanto e desejo. E foi alimentando suavemente a crença de que eles não precisavam da minha presença. Eles sussurraram sobre mim assim que passei, com risinhos abafados e comentários irónicos, como se eu fosse invisível aos seus olhos. Mas eu permaneci em silêncio, pois carregava um segredo que eles ainda não conheciam. Diana. Ela não era feita de riqueza. E eu? Eu era aquele que havia sustentado esta família. Então, eu aguardei com uma expectativa ansiosa. E assim, o momento se fez presente. Inicialmente, eram apenas detalhes sutis. As excursões de compras durante o final de semana. A entrega de caixas em casa começou a diminuir, quase como um suspiro suave que se apressa para se dissipar no ar. As ruas repletas de aromas intensos e sabores irresistíveis. Menos habituais. As novas peças de vestuário. De repente, as suas caixas deixaram de ser apenas adornos. E então, a situação se tornou ainda mais desafiadora. As fichas escolares estavam um pouco atrasadas. Diana começou a sentir uma certa inquietação. Benjamin se envolveu em situações complicadas na escola. Costumo me envolver e enfrentar as situações, conversando desde o básico. Mas não desta vez. O celular dela quebrou. Geralmente, eu o trocaria sem hesitar. Entretanto, não será desta vez. E o mais doloroso de tudo, é que agora não teremos mais aqueles momentos compartilhados em viagens de Uber. Eles realmente precisavam realizar algo que, em seus pensamentos, parecia impossível: pegar o ônibus. Recordo-me do primeiro dia em que Benjamin deixou passar a viagem, acreditando que alguém o pressionaria por algo. Quando ele se deu conta de que ninguém apareceria, teve que correr 3 quarteirões para alcançar o ônibus. Ela trouxe à tona a conversa com Diana sobre isso, questionando: por que você não nos presenteia com mais uma viagem? E você tem ideia do que Diana comentou? Infelizmente, neste momento, não disponho dos recursos financeiros necessários para isso. Assim que as palavras chegaram aos meus ouvidos, um sorriso iluminou meu rosto. Porque eu tinha a certeza. O momento de encarar a verdade finalmente havia chegado. Levou aproximadamente um mês até que Diana, por fim, cedesse. Certa noite, ao voltar do trabalho, encontrei-a aguardando-me na cozinha, envolta por uma atmosfera de aconchego. Braços entrelaçados, o rosto ruborizado, preparados para um confronto ardente. Você é uma pessoa realmente difícil, Jacob. Que tipo de homem fere sua própria família apenas por conta de um coração machucado? Você está se esquivando de suas responsabilidades. Eu simplesmente permaneci ali, contemplando-a. Porque ali se encontrava. Aquela palavra carregava um significado profundo, sussurrando segredos ao coração e despertando sentimentos adormecidos. Compromissos. Não, meu amor. Oh, querida família. Eu não nutro respeito. Claro, estou aqui para ajudar. Se precisar de algo, é só me avisar. Eu era simplesmente um fardo a ser carregado. Um provedor. Então eu indaguei, de forma direta e transparente. Porque você nunca se coloca ao meu lado. Porque você permite que eles se expressem dessa maneira comigo. E foi nesse momento que ela se entregou. Ela se aproximou e murmurou: porque eu compartilho da mesma opinião que eles, Jacob. Você nunca foi genuinamente a extensão do seu pai. Senti algo dentro de mim se resfriar,
como se estivesse em uma geladeira. Ela prosseguiu. Eu falei para você não permitir que eles ficassem sob seu domínio. Eu os trouxe à vida com todo o meu carinho, muito antes de você chegar. E eu posso repetir isso novamente. Eu deveria ter encontrado a felicidade. Quem sabe, com o coração partido. Você sabe o que eu experimentei? Clarão súbito. Porque, finalmente, ela pronunciou essas palavras. Finalmente, eu descobri a essência da verdade. Nunca fui uma figura paterna em sua vida. Jamais o seu companheiro. Somente um pagamento digno de um gigante das estradas. Um toque de praticidade. Benjamin e ela estavam à beira de um momento especial, subindo a escada, onde a atmosfera parecia vibrar ao redor deles. Apreciando. Os braços entrelaçados. Olhos delicados que adornam seus rostos. Isso é tudo o que há. Isso é a essência mais profunda deles. Eu clamei. Eu retornei. E eu caminhei, sentindo cada passo como uma dança suave, onde o ritmo do meu coração se harmonizava com o sussurro da brisa. Não era por ser fraco. Mas porque eu estava assim tão entregue. Sempre tive a firme convicção de que, quando as pessoas revelam sua verdadeira essência, devemos confiar nessa revelação. E agora, eu me via sem opções. Mas abraçar a verdade. Os filhos começaram a demonstrar uma sensibilidade mais intensa, que pode ser interpretada como uma forma de agressividade. Desde que deixei de sustentar suas vidas. Isso intensificou-se nos dias que se sucederam. Minhas preciosidades começaram a se esvanecer, como se fossem sussurros no vento. Meus documentos de trabalho, cuidadosamente organizados em minha mesa, desapareceram de repente em um momento em que eu mais precisava deles. Meu carro, repousando tranquilamente em nossa estrada, foi consumido por um incêndio durante a noite. Cores intensas dançando ao lado do condutor. Inicialmente, eu me recusava a aceitar que eles pudessem fazer algo dessa magnitude. Certa noite, voltei para casa e me deparei com o meu banheiro danificado. Minhas roupas desfeitas, espalhadas pelo chão, como um sussurro de momentos íntimos. Foi nesse momento que eu encontrei as câmaras de segurança. E ali estavam eles, Benjamin e Elle, trocando risadas enquanto exploravam minhas coisas. Por semanas, estive em sintonia com eles. Eu os deixei acreditar que haviam conquistado a vitória. Permaneci em silêncio, afastado, imune às provocações, mesmo que eles se esforçassem para me instigar ainda mais. Mas, nos bastidores, eu estava registrando cada momento. Registrei suas ameaças, guardei cada mensagem de tom de ódio, capturei imagens das minhas propriedades danificadas e assegurei que tivesse evidências inquestionáveis do ambiente ao meu redor. Comecei de forma sutil a dar os primeiros passos em direção ao meu plano de saída. Encontrei um advogado e compartilhei com ele todos os detalhes, oferecendo cada pedaço da evidência que havia reunido. As ameaças, a devastação do que eu possuía, o clima tenso em que eu me encontrava. O advogado me informou que eu possuía um caso forte para o divórcio e, considerando as circunstâncias, eu poderia solicitar uma ordem de restrição, se fosse preciso. A transformação não aconteceu de forma instantânea. Chegou a hora, semanas de encontros agradáveis, trocas de ideias e documentos que trazem um toque de formalidade. Enviei à polícia um relato formal sobre os danos que afetaram minhas propriedades. E, mesmo que as autoridades não fossem direcionar suas atenções para a casa por alguns objetos danificados, a narrativa registrada das ameaças contribuiu para robustecer a minha posição. Certa manhã, após todos os pensamentos terem se acalmado, deixei um envelope delicadamente apoiado na janela da cozinha antes de seguir para o trabalho. Ao entrar, Diana deparou-se com os documentos do divórcio. A princípio, eu imaginei que ela pensasse que eu estava me ferindo. Mas, logo em seguida, ela me chamava, sua voz transbordando uma mescla de fúria e desespero. Ela deve ter avançado para a próxima área de documentos, pois sua nova missão era ainda mais delicada. Entre os documentos do divórcio, estavam entrelaçadas cópias dos meus relatórios de polícia, narrativas de ameaças e provas de danos à propriedade. Meu advogado me sugeriu que a incluísse, buscando me resguardar de forma antecipada contra qualquer acusação infundada que ela pudesse tentar levantar contra mim. Deixei de atender suas chamadas. Eu já havia partido, levando apenas o que realmente tinha valor para mim. As contas bancárias que costumavam estar juntas, foram encerradas. Todo o dinheiro que ela pensava ter ao seu alcance se desvaneceu como um sonho. Tudo estava em meu nome, e eu tinha criado um ambiente que a deixou sem qualquer sensação agradável quanto a isso. Agora, ela se encontrava em um momento de solitude. Quando as ligações de Diana foram ignoradas, as mensagens começaram a fluir. No início, eles eram consumidos por uma intensidade de raiva e um peso de culpa. Você é alguém que hesita, Jacob. Você se afastou quando os desafios começaram a se intensificar. Você nunca se revelou como um verdadeiro homem.
Um verdadeiro pai nunca se afastaria de sua família. Sua presença não é essencial para mim. Eu posso ser o suporte e a fonte de amor para os meus filhos, mesmo na sua ausência. Era quase divertido. Era ela, a mesma mulher que havia inspirado nossos filhos a se voltarem contra mim, a me fazerem sentir como um estranho em meu próprio lar. E agora, como podemos prosseguir? Agora, ela parecia acreditar que eu os havia deixado, quando, na verdade, eles foram os primeiros a me afastar. Eu não me importava em dizer o que sentia. As palavras pareciam se dissipar no ar, como se a atmosfera estivesse repleta de um silêncio carregado. Semanas deslizaram suavemente, e então os meses se foram. As palavras de Diana se tornaram mais fervorosas, como se a própria realidade tivesse despertado em seu ser. Na verdade, ela se sentia profundamente sozinha agora. Deixe para trás essa abundância de segurança financeira. Chega de buscar atalhos na vida financeira. Ela sempre mencionava a importância de seu próprio jogo, de ser capaz de conquistar aquilo sozinha, mas eu conhecia a essência por trás de suas palavras. Ela havia se habituado à vida que eu lhe proporcionara. E na minha ausência, as coisas não eram tão simples assim. E, de repente, fui surpreendido por um novo conjunto de mensagens. Desta vez, eram elas as pequenas encantadoras. A mensagem inicial era despretensiosa. Oi, você gostaria de conversar? Eu preferi não responder. Alguns dias depois, uma nova mensagem chegou até mim. Eu entendo que talvez você não esteja disposto a me ouvir, mas as coisas não estão muito fáceis neste momento. Mesmo assim, eu permaneci em silêncio. Poucos dias depois, eu fiz uma ligação. Oi, Jacob. Eu apenas gostaria de expressar o meu desejo de que você esteja verdadeiramente bem. Observei a tela diante de mim, meu dedo elegantemente traçando o caminho sobre o teclado. Entendo, mas se desejar compartilhar algo ou ter uma ideia em mente, estou aqui para ajudar a transformar suas palavras de uma maneira mais sensual e emocional. Sinta-se à vontade para me contar ou me dar uma direção. Ao longo das próximas semanas, as palavras continuaram a fluir, como um suave sussurro que acaricia o coração. E, suavemente, a atmosfera se transformou. No início, foi algo leve e descontraído. Uma abordagem delicada para iniciar uma conversa. Mas, com o tempo, a vontade de voltar começou a aumentar. Gostaria de expressar meu sincero pedido de desculpas por tudo. Deveríamos ter cuidado um do outro com mais carinho. A vida se tornou desafiadora desde que você partiu. Mãe, ela está encontrando dificuldades para lidar com as situações. E, por fim, aquela pessoa que quase conseguiu arrancar uma risada de mim. Eu te inquiro. Eu deixei as palavras adormecidas, não reveladas. Eu não dei resposta. Eu não as reconheci, pois me sentia leve e liberto. E, se há uma lição que levo comigo, é que nunca permita que as pessoas se aproveitem de você. Nunca subestime o respeito. Nunca desperdice sua energia tentando demonstrar seu valor para aqueles que se recusam a enxergá-lo. E, acima de tudo, quando você se dá conta de que está sendo explorado, encontra força para se afastar. Às vezes, é só na ausência que o verdadeiro valor se revela. Há aqueles que, quando se distanciam, começam a enxergar a profundidade e a beleza que antes estavam ocultas. Essa percepção tardia, cheia de emoção, revela o quanto o seu brilho era único e essencial na vida deles. E, então, já é muito tarde. Deixar a Diana e as crianças foi uma das experiências mais desafiadoras que já vivi. Não era porque eu ainda os desejava em minha vida, mas sim porque, por tanto tempo, me persuadei de que eu os precisava. Ser um bom homem significava cultivar um desrespeito que perdurava no tempo. Que o amor muitas vezes exigia abrir mão de sua própria dignidade. Mas eu me enganei. Um homem que reconhece seu próprio valor não se mantém em lugares onde sua essência não é valorizada. Agora, eu vivo intensamente para mim. Dedico meu tempo à construção da minha carreira, à realização dos meus sonhos e à busca pela minha felicidade. Tive momentos preciosos ao lado de pessoas que verdadeiramente se preocupam comigo. Eu reatuei laços com amigos de longas datas, explorei novos destinos e me deixei envolver por hobbies que antes não conseguia aproveitar. Eu não despertei a cada dia com a mente envolta no drama que me aguardava. Despertei sentindo a doce liberdade a me envolver. E assim, meus amigos, é como eu expressei as minucias da minha vida. A lição que podemos tirar desta história é que nunca devemos permitir que as pessoas nos vejam apenas como um meio de obter algo, como um caixa eletrônico. Nunca deixe de valorizar o respeito. E, o mais fascinante, é que eles só reconhecem sua coragem quando já não está por perto. Compartilhe suas impressões sobre a história nos comentários, estou ansiosa para saber o que você pensa. E enquanto você desfruta desse momento, sinta-se à vontade para curtir e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir suas palavras hoje.